Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Quando a gente fala em santificação, a gente fala também em limpeza. Glórias a Deus. E da quarta para quinta, Deus me deu um sonho, e que nesse sonho, eu estava dentro da minha casa e eu via meu irmão mais novo, e ele estava todo sujo. Eu via uma imundícia ali e aquilo começou a me incomodar. E eu falei para ele assim, não, vem cá que eu vou tirar isso de você. Eu peguei, derramei o óleo sobre a cabeça dele, levei ele até o tanque, abri a água, começou a água a jorrar sobre a cabeça dele, e ali eu esfregava, falando assim, eu não aceito essa imundícia. E ali eu limpei toda a cabeça dele, toda aquela sujeira que eu via que estava na frente dele, e aquilo escorreu. E aí eu olhei para ele e falei assim, agora tá limpo. Quando eu terminei, ele virou para sair. E aí, nas costas dele havia também muitas feridas e sujeira. E o que Deus ele quis primeiro tratar comigo? Que não era necessário apenas eu limpar o meu exterior. Também era necessário limpar o meu interior, porque na frente é aquilo que nós vemos. Mas o oculto, só você que sabe. Só você que sabe da imundícia que você precisa se limpar. E eu comecei a trazer isso para a minha vida, eu comecei a executar tudo aquilo que o Senhor tinha me falado, que eu deveria me limpar. Irmãos, e às vezes o preço da limpeza e da santidade custa caro. Quando a gente quer se manter no caminho correto de Cristo, muitas vezes você vai encontrar dificuldades. Mas glórias a Deus, porque é melhor a gente chorar com Cristo do que sorrir sem Ele. E eu comecei a fazer tudo aquilo, e aí veio o jejum, e aquilo veio para complementar ainda mais a minha fé. Quando eu comecei a me limpar, o diabo tramou algo contra a minha vida, que eu caí de uma escada, e eu desci rolando, machucou a minha perna, eu falei, mas está repreendido. Eu vou executar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, foi uma semana de luta, porque tudo aquilo que o Senhor requereu de limpeza na minha vida, eu fiz. Pedi perdão a quem tinha que pedir, me humilhei para quem tinha que me humilhar, e Deus, Ele honrou. Então, a Bíblia nos diz, examine-se o homem a si próprio. Só você sabe qual é a imundícia que você precisa se libertar nesta noite. De repente, a sua imundícia é uma mentira, é um vício, é um perdão que você precisa liberar. Glória a Deus. Então Deus ele nos está dando a oportunidade, porque Ele vem nos exortando, e Deus ele está nos dando esse novo tempo dentro da igreja. Para que Ele venha ter esse arraial que nós estamos aprendendo, um arraial santificado, que esteja unicamente com os olhos no Filho e para crermos nele. Glórias a Deus. Nós temos aprendido, irmãos, diariamente, cada culto que a gente vem aqui, a palavra, ela nos traz paz, mesmo que seja uma palavra de exortação, mesmo que seja uma palavra que venha alegrar a nossa alma, mas Deus, se Ele nos exorta, é porque Ele nos ama, é porque Ele está nos cuidando. Porque quando, meus irmãos, nós aprendemos sobre a palavra, nós não podemos usar de hipocrisia e dizer que ainda nós estamos no tempo da ignorância. Porque como nós aprendemos, quando nós estamos no tempo da ignorância, muitas coisas nos são perdoadas. Mas nós estamos aprendendo. E a Bíblia fala assim que a fé, ela vem do quê? Do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Todas as vezes que a gente entra aqui no lugar santo, a gente ouve acerca do nosso propósito, que é ver o Filho e crer nele. Veja o que diz no livro de Romanos, irmãos. No livro de Romanos, no capítulo 2, verso 12, Paulo é enfático a dizer, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, irmãos, trocando em miúdos, o que quer dizer isso aqui? Tudo aquilo que você plantar na carne, vai colher na carne. Tudo aquilo que a gente plantar no Espírito, vamos colher? Não há aliança entre a luz e as trevas. Olha o que diz no livro de Gálatas, no capítulo 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então Deus ele nos dá a oportunidade diária.
Porque diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos aprendendo todos os cultos a verdade. Glória a Deus. Aleluias. E Deus, irmãos, Ele nos chama para o caminho correto. Só que Deus, Ele não entra na nossa vida sorrateiramente. Veja como Ele é maravilhoso. Deus, Ele é o quê? Ele é mansidão. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Glórias a Deus. Mas aí aqueles que dizem assim, mas irmã, a Bíblia não diz que a gente tem que vir, né, como a gente é? Sim. Mas porém, nenhum lugar está escrito que a gente deve permanecer sendo uma velha criatura. Olha o que está escrito aqui no livro de 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Glórias a Deus. Mas também, irmãos, Deus, Ele é mansidão, mas também Ele nos deixa o livre arbítrio. Você pode escolher. Mas olha o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, 6, 11. Deus recompensará cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas a glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, irmãos. Deus, Ele não nos quer pela metade. Deus não quer você com um pé na obra, um pé no mundo. Deus, quando Ele for te entregar uma bênção, Ele não vai te entregar pela metade. Da mesma forma como você vem buscar aqui, você não pode buscar pela metade. Porque Deus, irmãos, Ele te quer por completo. Porque a obra que Ele tem para fazer na minha, na tua vida, é uma obra completa. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. Então, Deus, Ele nos quer o quê? Fervorosos na nossa fé e seguindo em retidão o seu caminho. Glórias a Deus. Então, irmãos, se entreguem em espírito e em verdade. Tenham o cuidado com tudo aquilo que é proferido. Sobre todo vaso que Deus coloca aqui. Cada um Deus quer usar de uma forma diferente. E cada um vai contribuir para o crescimento do reino. Glórias a Deus. Irmãos, agora, enfim, eu vou compartilhar a mensagem que Deus colocou no meu coração. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da incredulidade e da pobreza de espírito. E qual é o princípio que nós saímos de um estado para entrar no outro? Que é o uso da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o livro que nós vamos meditar, se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos meditar em dois livros, duas passagens. Uma está no livro de Mateus, outra no livro de Marcos, para a gente ir compreendendo aquilo que Deus Ele vem nos dizer. O primeiro está no livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Em algumas Bíblias está escrito também terrivelmente. Né? Versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós.
Respondeu-lhe ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glórias a Deus. Então agora vamos meditar um pouquinho sobre alguns versículos. Então no versículo 21 diz: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeiro aqui, irmãos, nós precisamos compreender um pouquinho quem que eram os cananeus. Quem que era essa região de Tiro e Sidom que fala aqui nessa passagem. Então, Tiro e Sidom eram cidades portuárias que eram localizadas na Fenícia. Os cananeus, eles eram um grupo primitivo que viviam na terra de Canaã. Eles eram um povo perverso, idólatra e rejeitado por Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Poderia um povo que adorava vários deuses ter direito a receber algo da parte de Deus? Segundo os preceitos da época, o que o povo via seria o quê? Que não. Glórias a Deus. Em Canaã eram cultuados dezenas de deuses cananeus. Eles tinham vários deuses e cada um servia para alguma coisa. Então eles tinham Anat, que era irmã de Baal, que cultuava o sexo e as matanças sangrentas. Tinha o deus Mote, cujo domínio é a morte e o deserto. Moloque, que se alegra com o sacrifício de crianças indefesas. E Baal, que significa Senhor. Está entre os mais populares no Antigo Testamento e ele é citado várias vezes. E esse culto, irmãos, idólatra, que os povos, que o povo cananeu, eles tinham, ele acabou se estendendo também ao povo de Israel, através de uma aliança com até então rei de Tiro, na época, que era Etibaal, que através do casamento com Jezabel firmou essa aliança com Acabe, rei de Israel. E o que aconteceu? Essa aliança trouxe consequências desastrosas para o povo de Israel, porque Jezabel, ela instaurou em Israel o culto a Baal e as várias divindades. Glórias a Deus. Esse culto também idólatra levou os israelitas ao cativeiro assírio e posteriormente ao cativeiro babilônico. Aleluias. Lembrando também, irmãos, que esta aliança firmada com os povos de Tiro e Sidom, elas vinham desde os tempos de Davi e Salomão, onde Israel fornecia grãos, vinho e carne, enquanto a Fenícia disponibilizava para Israel a mão de obra. Então, segundo aqui o que a gente lê acerca dos cananeus, ele seria um povo rejeitado por Deus por conta da sua idolatria. Josué, quando entrou na terra prometida, ele estava na liderança do seu povo, ele já havia advertido o seu povo acerca disso. No livro de Josué 24 ele diz: agora, pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E aqui, irmãos, dando continuidade, então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a parte B do versículo, onde ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Glórias a Deus. Então a gente falou a respeito da origem dos povos cananeus. Então essa mulher, ela tinha desafios pela frente, mas ela tinha uma certeza, porque quando ela diz Senhor, ela já sabia que Jesus, ele era uma autoridade instituída. E mesmo ela não sendo criada sobre os princípios cristãos que aprendiam os hebreus, essa mulher, ouvindo falar dos milagres operados por Jesus, ela não se limitou, ela não olhou para as barreiras da sua origem.
Ela foi atrás dele, mesmo sabendo que ela não pudesse ser ouvida. Porém, aqui nós vemos um despertar da fé por parte dessa mulher. Porque quando nós nos colocamos na posição de pobre de espírito e buscamos através da fé o operar de Deus, a Deus através do seu Filho, Ele opera os teus milagres. Quando ela diz, a minha filha está, e a gente trazendo essa palavra, né, para a língua portuguesa, a palavra está indica uma condição de tempo, está. Algo em uma condição de tempo indica algo que é passageiro, algo que não permanece. Então ela creu que o Senhor Jesus ele poderia libertar a sua filha, pois o fato dela estar não mudava a condição de ser a sua filha. Então muitas vezes a gente diz assim, ó, você diz, meu filho está nas drogas, meu esposo está fora da igreja. Irmãos, está é uma condição temporária. Se você clamar a Deus, se você perseverar em oração, Deus ele vai te honrar e essa condição ela vai se transformar. E Deus ele vai trazer a bênção para a sua vida. Glórias a Deus. Porque o fato do seu esposo estar, o fato do seu filho estar, e o fato de você estar nessa condição, irmãos, não muda o fato de o Senhor Jesus ser quem Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Então, irmãos, houve as dificuldades no caminho dessa mulher. Porém, ela não desistiu. E ela manifestou a sua fé, como foi falado aqui. A fé, sem ela, é impossível a gente agradar a Deus. Sem ela é impossível nós termos essa intimidade com o Pai que nós precisamos ter. Aleluia. Glória a Deus. Então veja o que o Senhor Jesus respondeu para ela. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Então, como que aquela mulher vinha, irmãos? Clamando, clamando. E quando a gente está clamando, é porque aquilo que a gente poderia ter feito, né, carnalmente, a gente já fez. Então, quem era o único que poderia ajudá-la? O Senhor Jesus. Então, existem situações na nossa vida que tudo aquilo que a gente já pôde fazer pelas nossas forças, a gente já fez. O que nos resta é entregar nas mãos do Senhor, buscar o reino e a sua justiça, que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Glórias a Deus. Então, quando os discípulos dizem aqui, despede-a, até mesmo aqui, irmãos, falando da incredulidade, nós podemos observar por parte dos discípulos um comportamento típico da incredulidade. Por quê? Eles andavam com Jesus, eles presenciavam os seus milagres, mas ainda não entendiam o seu propósito sobre a terra. E isso fica claro no versículo 24, quando o Senhor Jesus diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel? Então olha o que ele nos diz, que ele foi enviado às ovelhas perdidas. Olha só, irmãos, João diz que o verbo, a palavra, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aquela mulher, a partir do momento que ela se colocou, que ela passou a buscar o filho, ela se colocou nessa condição. Aleluia. E olha o que diz no livro de João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Senhor Jesus, Ele não lança ninguém fora. Versículo 25. Então veio ela e adorando-o, disse, Senhor, socorre-me. Como que ela estava, irmãos? O que ela fez? Ela estava adorando. E ela disse, socorre-me. Então aqui começou o operar de Deus na vida dessa mulher. Porque socorre-me no hebraico é o mesmo que salva-me. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, fica evidente que ela entendeu que antes de buscar pela salvação da sua filha, primeiro era preciso obter a dela. Marcos 8,36 diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então primeiro era necessário que ela
salvasse a sua alma e primeiro salvasse a sua alma para depois Deus fazer, ao estender a sua obra para os demais e para a sua casa. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que nós devemos nos atentar em algo muito importante, porque o reino de Deus, ele é ordem e decência. E quando olhamos para a ordem, sabemos que os pais são autoridades sobre os filhos. Logo, o azeite que vinha de Deus, ele estava retido naquela mãe e não chegava na filha. Por isso que ela sofria daquele mal. No livro de Salmos, no capítulo 128, diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado de sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quando nós, enquanto mães, estamos nessa condição, o azeite ele vai o quê? Jorrar, mas jorrar da forma correta, porque os nossos filhos estarão ao redor e não ao derredor. Porque quando o processo acontece ao contrário, quando os nossos filhos estão ao derredor, nós abrimos o quê? Opções para que ao redor da gente estejam o quê? Outros espíritos. Glórias a Deus. Então esta mãe, ela não estava na posição de videira frutífera ao lado da casa, mas ela estava em outra casa. E por isso estava refletindo diretamente na sua filha, que ela não estava se comportando como um ramo de oliveira. No livro de Efésios, no capítulo 6, diz: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então aqui o Senhor nos traz lições, tanto para nós quanto filhos, quanto para nós como pais. Então, irmãos, que nós possamos, enquanto mães, ser essa videira frutífera e fazermos uso da nossa fé para que os nossos filhos também estejam no mesmo arraial em que nós estivermos. Porque quando nós estamos na presença de Deus e a gente gera um filho, a gente nós nos colocamos na posição e a gente já o apresenta a Deus. E nós o que? Lutamos o tempo todo, né? Enquanto eles estão ali do nosso lado, convivendo no mesmo lugar que a gente, para que eles também possam estar no caminho. Porque é isso que a Bíblia nos orienta. Ensinai o vosso filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não vai se afastar dele. Glórias a Deus. Mas os nossos filhos, vai chegar um momento da vida deles em que eles farão as suas próprias escolhas. E muitas vezes, né, o cristão, seus filhos, muitas vezes também não são cristãos. Então, houve um tempo em que a gente gerou para o mundo e vai chegar uma época em que nós precisamos gerar no nosso joelho, para que também possamos fazer com que eles voltem para a presença de Deus, se caso eles se apartarem. Glórias a Deus. Glória a Deus. E para que nós consigamos ter essa força, é essencial, como eu já havia dito, o uso da fé. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não tem mais saída, quando as nossas forças decaírem, quando tudo parecer perdido, Deus nos traz a lembrança de que se clamarmos a Ele, se crermos em nossa petição e não duvidarmos em nosso coração, e ainda se você tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. No versículo 26 ele continua. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, olha só, mais um desafio para que essa mulher ela pudesse, então, alcançar a sua vitória. Quando o Senhor Jesus lhe diz, não é bom
tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, quem que eram os filhos? Que o Senhor Jesus nos disse que eles veio para as ovelhas de Israel, mas ele também veio para as ovelhas perdidas. Então, quem que eram os cachorrinhos? Eram os cananeus. O termo filhos, irmãos, ele era aplicado ao povo de Israel. E o termo cachorro, mesmo usado no diminutivo, era um insulto contra os gentios, pois os cães eram associados com a impureza. Esse termo também era usado para designar um povo sem valor e desprezível. Mas a mulher, ela persistiu. E ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então o que nós aprendemos aqui ao longo dessa palavra, dessa passagem? Que antes dela alcançar a libertação da filha, primeiro ela teve que alcançar a sua salvação. Glórias a Deus. Aquela mulher, ela recebeu sua vitória, porque está escrito no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que de qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então aquela mulher alcançou misericórdia da parte de Deus e a sua filha ficou sã. Glórias a Deus. Agora nós vamos fazer, irmãos, uma comparação também acerca desses acontecimentos com o livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 14. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudavam. Perguntou-lhe aos escribas: que é que discuti com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsionam, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me. Então los trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu-lhe ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo se não a força de oração e jejum. Glórias a Deus. Então vamos perceber alguns detalhes, irmãos, que diferenciavam a atitude da cananeia para a atitude desse pai. Porém, ambos, chegaram à mesma conclusão, de que se eles não focassem no filho, que se eles não crescem nele, que se eles não buscassem primeiro a sua salvação, de nada adiantaria eles buscarem por outras pessoas. Então aqui vamos começar a compreender a partir do verso 17, quando ele diz: respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem. Então aqui ele faz uma afirmativa. Lembra que a mulher cananeia, ela disse está, então ela já acreditava que a filha dela era uma condição temporária e que tudo aquilo podia ser vencido através de uma ação dela, que foi a fé.
Glórias a Deus. Então percebemos aqui que, diferentemente da mulher cananeia, a incredulidade deste pai já é manifesta no falar, pois ele afirma: tem. E tem não é uma condição, é um estado permanente. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui com essa passagem? Que nós temos que tomar muito cuidado a respeito daquilo que nós proferimos. Pois no livro de Mateus 12, 36 a 37 está escrito: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. No livro de Provérbios 18, 21, na parte A diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Glórias a Deus. Então tomemos cuidado da forma como proferimos. Glórias a Deus, da forma como nós manifestamos muitas vezes as nossas ações através dos nossos dizeres, através das nossas palavras. No versículo 18, continuando: e este, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-mo. Então trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque diante dele todo espírito imundo se prostrará. Nada está acima dele, nada. Glórias a Deus. Versículo 21, e perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo isso sucede-lhe? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes, olha a fala do pai, irmãos, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Acaso há algo impossível para Deus? Aleluia. Lucas 18, 27 diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ao que lhe disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glórias a Deus. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Irmãos, há momentos na nossa vida em que o único em que nós podemos clamar é o Senhor Jesus. É o momento em que a gente deve entrar no nosso oculto lá, do nosso quarto. É você colocar o teu joelho no chão e você falar com Deus, elevar os teus pensamentos a Ele, chorar se tiver que chorar, falar tudo o que tiver que falar, porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas se a tua oração for sincera e se a tua petição também for sincera. Glórias a Deus. Então, quando este homem, ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me. Glórias a Deus. Tomemos cuidado também, irmãos, a quem nós pedimos algum tipo de ajuda. Deus, ele instituiu sobre a igreja um representante, do qual, quando nós tivermos as nossas dúvidas, quando nós tivermos os nossos temores, nós podemos ir até os profetas e compartilhar com eles. Porque cada vez que nós nos dirigimos a um profeta, certamente ele virá com uma palavra. E essa palavra, ela vai trazer alento para a nossa alma. E essa palavra, ela vai nos trazer paz. Glória a Deus. Em algumas vezes pode ser que ela nos exorte? Sim. Porque Deus, ele só exorta aquilo que ele ama. Mesmo na exortação, a gente vai aprender que o Senhor está nos corrigindo. Porque Ele quer que nós caminhemos no caminho correto. E é porque Ele nos ama. E Ele quer que nós, cada dia, nos santifiquemos para que nós nos mantemos firmes na obra que Ele tem para fazer. Não só aqui no nosso meio, mas que também possa se estender para todos da nossa família, para que se cumpra o propósito dEle. Quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, quando Ele diz: ajuda-me, Ele reconheceu neste momento que não havia outro além de Jesus. Que somente através dele o milagre aconteceria, como está escrito, aleluias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este pai também, irmãos, ele não estava na posição de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Então o azeite também não jorrava para o seu filho, pois sofria de uma maldição hereditária. Então quando ele se colocou na posição, as coisas começaram a mudar. Glórias a Deus. Crônicas 29, 11.
Tua é, Senhor, a magnificência, é o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou de pé. Glórias a Deus. Então, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus, Ele nos estende a mão e Ele nos coloca de pé. Glórias a Deus. Olha o que diz no livro de Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, irmãos, veja aqui que foi necessário primeiro esse pai se aproximar de Cristo e crer que ele poderia libertar o seu filho. Quando ele pede ajuda para que Jesus, o ajude na sua incredulidade, ele reconhece que se ele não tivesse fé, seria impossível o milagre acontecer. Foi necessário que ele pedisse como convém pedir, porque muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Diz a palavra de Deus: pedi, pedi e não recebeste porque pedistes mal. Então, quando pedimos com os olhos no lugar correto, que é o Senhor Jesus, somos galardoados. E assim, este homem, a partir desta atitude, ele alcançou a libertação do seu filho. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não sai de modo algum, a não ser com oração e jejum. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para essa parte que ele diz, acerca da importância do jejum e da oração. O jejum e a oração são as chaves que nos aproximam de Deus e nos deixam mais próximos da nossa santificação. Através do jejum e da oração, nós nos sentimos fortalecidos na luta contra a carne, na superação do nosso eu, para que se estabeleça o eu de Deus. É muito claro nas duas passagens que quando ambos os pais focaram em ver o filho e crer nele, alcançaram a libertação dos filhos e a salvação para a vossa casa. Porque quem crê em Jesus, rios de águas vivas fluem do ventre, porque haviam de receber o Espírito Santo. E quem crê em Jesus, está escrito, Atos 16:31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Enquanto aquele pai foi atrás de discípulos, nada aconteceu. Mas quando focou em ver o filho e crer nele, tudo mudou. Se aquela mãe também focasse nos discípulos, nada também teria acontecido. Mas ela se humilhou diante das potentes mãos do Senhor. Focou somente em ver o filho e crer nele. E alcançou a sua salvação. Glórias a Deus, aleluias. E aqui, irmãos, eu reitero a importância da fé, desse elemento essencial que nos faz sair da condição de incredulidade, para a posição de pobre de espírito. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nosso fundamento tem que ser a fé, porque se não tiver fé, irmãos, não tem milagres. Glórias a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E a fé, irmãos, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se Cristo é o verbo, a fé vem quando colocamos olhos no Filho e, consequentemente, cremos nele. E aqui eu faço uma reflexão com os irmãos. Será que temos reconhecido quão pobres e miseráveis somos sem a presença de Deus? Você pode escolher entre ser incrédulo ou pobre de espírito, praticar ou não a palavra de Deus. Porém, não nos esqueçamos da colheita. Tudo o que semearmos, colheremos. Fiquemos atentos, pois todos os dias o Senhor nos dará a oportunidade de nos arrependermos, nos voltarmos para Ele e exercitar a nossa fé. Hebreus 11, os quais, pela fé,
venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, como já foi pregado aqui, apagaram a força do fogo, lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Pois assim diz o Senhor em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está querendo nos dizer aqui, irmãos, que feliz é o homem que se achega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer exigência. É aquele que olha para Deus e reconhece que todas as suas conquistas, todo o seu ser é nada. Ele é absolutamente, nós somos absolutamente um pó. E que felizes são os que reconhecem que são dependentes de Deus para poder viver, respirar e fazer qualquer coisa nesse mundo. Glórias a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou enfatizar só numa coisinha e já vou entregar a bênção apostólica. Quantos pais aí estão esperando a libertação de um filho? Eu vou ler um texto, você se atenta muito bem para isso, tá, pai e mãe? Para você entender o que Deus quis dizer aqui. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servais serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao... Guarda algo, tem uma lei de Deus que está escrita assim, que se eu e você fizermos um ídolo, essa maldição por causa desse ídolo atinge até a terceira e a quarta. Por isso que ele começa esse texto aqui, ó, irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor. E a hora que nós vamos lá no Salmo 128, fala que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e a mulher que se posiciona como uma videira frutífera, o teu filho é como o ramo de oliveira ao lado da tua... Então tem ídolo lá dentro, tá? Estão admitindo dentro de casa conduta sudecaia, ridecou, manai decantas, que não estão em conformidade com a palavra de Deus. São deuses de amorreus. Aí o filho se levanta como um filho rebelde e o pai baixa a cabeça e serve ao Deus do filho. Você sabe quando tu vai alcançar a libertação do teu filho? Nunca! Nunca, irmãos! Não é tempo mais de se prostrar para os ídolos dos nossos filhos rebeldes. É tempo de destituirmos todos. Todos, sem o quê? A mulher cananeia adorava outros ídolos. O pai não tinha o quê? Fé. Idolatria também. Porque um idólatra tem fé, irmãos? Tem fé em qualquer coisa, menos em ver o filho e crer. Deus quer posicionamento. Deus quer posicionamento da mãe, se humilhando como essa mulher cananeia se humilhou. E Deus quer posicionamento do pai, temendo a Deus e andando nos... Porque se o pai era incrédulo, ele não temia a Deus e não andava nos... Aí, irmãos, eu posso ir na palavra de Deus e fazer prova dela. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é... Pronto, você vai lá e faz prova do salmo. Fala, Senhor, mas eu estou indo para casa, mas eu não sei o que, não sei o que. Na hora que você ora, o Senhor fala, tá aí, tem um monte de deuses dentro da tua casa. Tá lá os deuses dos amorreus, os deuses dos filisteus. Ou seja, quem manda dentro da casa, muitas vezes, você sabe quem é, irmãos? É o filho. Quem é a autoridade dentro da casa, sabe quem é? É o filho. Não, dentro da casa quem determina as regras é o pai e quem? E a mãe. É o pai e a mãe que se posiciona.
e derrubando todos esses ídolos. Se ele quiser morar lá dentro, ele vai ter que morar diante do quê? Deste... Ah, mas e se o meu filho pegar as coisas e ir embora? Filho pródigo, pode ficar tranquilo, entrega nas mãos de quem? Do Senhor, porque a hora que ninguém der nada para ele, irmão, você sabe o que ele vai fazer ou não? Ele vai lembrar da casa do pai, aonde ele tinha abundância, sudecaia, ridecum, manai, decantes. Irmãos, Deus não tem negócio com gente covarde. Deus quer homens que se sujeitam a Deus e resiste. Dali para frente, irmãos, faz prova de Deus e tu vai ver. Agora, deixa ele trabalhar, ele tem os caminhos. Se a dracma está perdida dentro de casa, varre a casa e acha. Se a dracma perdeu fora, fica na posição como aquele pai. Aquele pai foi atrás do filho? Não, o filho não queria o que? As regras, ou não queria fazer o que tinha dentro de casa. Ele ficou quietinho onde? Dentro de casa, orando e esperando com paciência em quem? Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. É assim, não tem jeito, tem que ter posicionamento. Senão Deus não opera, não tem jeito. E isso depende do pai e depende da... Não tem jeito, não tem jeito, irmãos. Deus quer um posicionamento do quem? Da família. Aí, você pode ter certeza, temeu a Deus e andou com sinceridade e verdade, e derrubou os deuses dos amorreus, pronto, pode se preparar. Tu vai ter dentro de casa ramos de oli para a glória de Deus.